Gênesis, capítulo 18. E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta de sua tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens que estavam junto a ele, e quando os viu, saiu correndo da porta de sua tenda a recebê-los, e inclinou-se até a terra, e disse: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga agora um pouco de água, e lavai vossos pés, e recostai-vos debaixo de uma árvore, e trarei um bocado de pão, e confortai vosso coração, depois passareis, pois por isso passastes perto de vosso servo. Então Abraão foi depressa à tenda a Sara, e lhe disse: Toma logo 3 medidas de boa farinha, amassa e faz pães cozidos. E correu Abraão às vacas, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu-o ao jovem, e deu-se este pressa a prepará-lo. Tomou também manteiga e leite, e o bezerro que havia preparado, e o pôs diante deles, e ele estava junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E lhe disseram: Onde está Sara tua mulher? E ele respondeu: Aqui na tenda. Então disse: De certo voltarei a ti segundo o tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Abraão e Sara eram idosos, avançados em dias, a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu, pois, Sara consigo mesma, dizendo: Depois que envelheci terei prazer, sendo também meu senhor já velho? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu dizendo: Será verdade que darei à luz, sendo já velha? Há para Deus alguma coisa difícil? Ao tempo assinalado voltarei a ti, segundo o tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou dizendo: Não ri, pois teve medo. Mas ele disse: Não é assim, mas riste. E os homens se levantaram dali, e olharam até Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E o Senhor disse: Encobrirei eu a Abraão o que vou a fazer, havendo de ser Abraão em uma nação grande e forte, e havendo de ser benditas nele todas as nações da terra? Porque eu o conheci, sei que mandará a seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que falou acerca dele. Então o Senhor lhe disse: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se aumenta mais e mais, e o pecado deles se agravou em extremo, descerei agora, e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim, e se não, eu o saberei. E apartaram-se dali os homens, e foram até Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. E aproximou-se Abraão e disse: Destruirás também ao justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade, destruirás também e não perdoarás ao lugar por 50 justos que estejam dentro dela? Longe de te fazer tal, que faças morrer ao justo com o ímpio e que seja o justo tratado como o ímpio, nunca faças tal. O juiz de toda a terra, não há de fazer o que é justo? Então respondeu o Senhor: Se acharem Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei a todo este lugar por causa deles. E Abraão replicou e disse: Eis que agora que comecei a falar a meu senhor, ainda que sou pó e cinza, talvez faltem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se achar ali 45. E voltou a falar-lhe, e disse: Talvez se acharão ali 40. E respondeu: Não o farei por causa dos 40. E disse: Não se ire agora meu senhor, se falar, talvez se achem ali 30. E respondeu: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora que me empreendi em falar a meu senhor, talvez se achem ali 20. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 20. E voltou a dizer: Não se ire agora meu senhor, se falar somente uma vez, talvez se achem ali 10. Não a destruirei, respondeu, por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar a Abraão. E Abraão se voltou a seu lugar,